Talvez você já esteja cansado de ouvir que você precisa fugir de ambientes tóxicos e que não fazem bem para a sua saúde física ou mental, principalmente mental. Creio que nós vamos concordar com isso. É muito mais complexo mudar um ambiente do que mudar de ambiente. Imagine você em uma roda de 10 amigos e só você que não é o fumante dessa roda. Você já pensou que é uma questão de tempo você virar um fumante também do que você convencer os seus amigos a pararem de fumar? Eles sabem que não fazem bem, mas escolhem fazer mesmo assim. E em breve, a probabilidade disso acontecer com você é muito grande. Essa influência é justamente o ambiente tóxico. E no trabalho, ela não é diferente. Você é um profissional de alta performance, mas é muito difícil você ficar nesse seu 100% o tempo todo. E para piorar, se você tiver um ambiente ruim, você não tem o incentivo necessário para tentar manter esse 100%. Em geral, as pessoas elas tentam te puxar para baixo, porque se desenvolver gasta energia demais e elas não querem ter esse esforço para elas. Por isso, nesse vídeo de hoje eu vou te falar como você deve agir para manter uma boa produtividade quando você está em um péssimo ambiente para se desenvolver e continuar sendo um profissional de alto nível, para que você possa encarar essa realidade sem destruir sua saúde mental no processo. Eu sou Gil, terapeuta dos profissionais de alta performance, e eu ajudo esses mesmos profissionais a se manterem em alto nível, fazendo mais em menos tempo. Então, pessoal, como eu tinha falado no começo aqui, é muito mais simples você mudar de ambiente do que você mudar o ambiente. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Muitas vezes a pessoa está inserida em um ambiente que ela não consegue simplesmente resolver, agora eu não quero mais, vou embora. Isso não acontece. E esse provavelmente é o maior desafio de um profissional que esteja em alta performance. Né? Saber que você tem uma capacidade mais elevada daquele ambiente que você está ocupando, mas por alguma razão você não consegue mudar, você não consegue sair dali. Tem alguma coisa, alguma circunstância que acaba impedindo você de mudar, de continuar, digamos assim. E aí a tendência é que aquele ambiente te mude ao invés de você mudar o ambiente. Entende? E aqui eu não estou falando que você seja uma pessoa chata, né? Vamos supor que você tenha aí alguns determinados valores, etc e tal, só que não é para você ficar sendo chato e tentar impor as coisas para as pessoas. Só que elas vão tentar fazer isso com você. Esse é o ponto. Então, nesse momento, você precisa começar a tentar inverter o jogo, entende? O correto a fazer e o mais interessante da perspectiva, em geral, é você sair do ambiente ruim. Porque quando você sai desse ambiente ruim, você deixa de ter essas pessoas que ficam te jogando para baixo. Elas não te estimulam, elas ficam com dó de falar a verdade para você, de falar realmente o que elas querem dizer, o que elas pretendem de fato. Elas têm medo, às vezes, até da sua reação, e aí, por conta disso, elas falam assim, não sei como é que ele vai reagir, eu não vou falar. Entende? Esse também é um outro ponto. Ou também elas ficam com essa dó mesmo, elas sentem pena da pessoa de alguma maneira. Que não faz nenhum sentido, nem sempre a gente. Nem sempre não, né? Ninguém quer que você fique sentindo pena que os outros sintam pena de você. Eu falo isso porque isso é um comportamento natural do ser humano. Quando você começa a sentir, gostar das pessoas sentindo pena de você, isso é um sinal de que você precisa começar a parar e rever alguns dos seus valores, tá? E aqui, eu me lembro até uma vez que eu estava no trabalho e eu estava um pouquinho acima do peso ali. Eu estava um pouquinho não, eu estava bastante acima do peso, ou seja, eu era uma pessoa gorda. E aí de uma certa maneira, eu sabia que eu precisava me cuidar. Eu tinha aquilo em mim, né? E aí vieram dois gerentes seniors, assim, né? Que eles já me conheciam e eles falaram na minha cara, assim, na lata. Falaram que eu tava gordo e que era para eu me cuidar. Eles falaram assim, ó, fica esperto aí que é pra você se cuidar. Eu tentei evadir na hora, né? Porque você encontra aquilo ali como uma resistência, você encontra aquilo ali como uma ameaça sua, entre aspas, existência ali. Porque isso é um instinto. E aí eu tentei falar, não, é por causa da roupa, é não sei o quê. Tentei dar uma desculpa, sabe? Mas eles estavam falando a verdade. E aí, imagina que você está inserido num ambiente tóxico e aí as pessoas não falam isso para você.
Aí você pode falar assim, nossa, mas que agressão é essa, né? Tipo, por que as pessoas têm que vir falar isso pra mim? No meu caso, e aí eu gosto de comentar isso com vocês, porque eu encarei isso como algo que eu precisava mudar. E não aquela coisa do tipo, por exemplo, né? Às vezes eu chego, às vezes uma pessoa comenta, eu não, mas uma pessoa comenta, enfim, fala assim: ah, nossa, eu acho que eu preciso emagrecer e tudo mais. Realmente, se aquela pessoa identificou aquilo ali de alguma maneira, né, vale a pena tentar investigar o motivo. Se é uma pessoa claramente acima do peso e que é obesa, e aqui eu posso estar fazendo um monte de coisas, ser acusado de gordofóbico, e nada disso, porque eu já fui gordo também. Então, eu sei como é que é, eu sei o tanto que é difícil, né? Então, assim, essa história aí nem adianta a gente entrar nesse detalhe. Não, isso não é gordofobia, tá? Isso é preocupação com o bem-estar das pessoas. E nesse sentido, você receber uma resposta dessa ou um feedback desse, você tem duas maneiras de encarar isso. Você tem a maneira de encarar aquilo como um estimulante para você, peraí, deixa eu tentar entender se o que essas pessoas estão falando aqui ela faz sentido. Né? Será que eu estou gordo mesmo ou não? Encarar aquilo ali porque é uma percepção da realidade que elas estão tendo olhando para você. Precisava ser num tom ligeiramente agressivo? Não necessariamente, que foi o que aconteceu comigo lá, né? Foi um tom até um pouco agressivo, mas não do mesmo modo, a forma como eu recebi aquilo ali não foi na agressividade, porque sabe o que estava acontecendo ali? Eles estavam desejando um bem para mim. Eles estavam desejando um bem de fato. E eram pessoas, né, que valia a pena escutar. Isso é importante também, tá? E aí, isso serve para qualquer situação. Isso serve para você se desenvolver. Se você não recebe estímulos, você nunca vai sair do lugar. Oh, perdão. Intuitivamente, você prefere o quê? Uma pessoa que fale ou não o que precisa ser dito? Me conta aqui nos comentários. E aí, gente, quem não sai do lugar vai acabar ficando estressado, acabar ficando triste, desmotivado, porque a vida para as outras pessoas vão começar a andar e a vida para você vai ficar parada. E isso é terrível, terrível para você, porque você começa a entrar em um ciclo de ansiedade. Isso destrói sua produtividade, você fica cada vez mais triste, mais abatido, você não dá conta de entregar mais nada. Por sorte, nesse canal, eu tenho um vídeo que eu falo todos os efeitos da ansiedade e como eles estão afetando você, tanto no trabalho como na sua vida pessoal, sem você nem se dar conta disso direito. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Depois de terminar de assistir esse aqui, vai lá ver como você consegue superar a ansiedade e se tornar cada vez mais produtivo. Beleza. Então, agora você deve estar se perguntando aí, né? Se o ambiente tóxico é aquele que diz que minha performance já está boa, que não te incentiva você a se desenvolver, o que você faz? De fato, né? Porque você está ali no ambiente e não existe estímulo. O que você faz? Então, você, primeiro, né? Primeira coisa, você já entendeu que o ambiente, o ambiente tóxico não é só aquele que tem uma pressão excessiva, que tem uma pressão por resultados, né? As lideranças trazem metas extremamente surreais, mas também é aqueles que não dão estímulo. Isso é um ambiente tóxico também. Um ambiente de alta pressão, um ambiente que os gestores eles estimulam você a bater metas, etc e tal, às vezes ele é muito melhor e ele pode ser muito melhor do que um de baixa pressão. Porque no de alta você ainda tem um estímulo. O problema é que você vai ter que aprender a lidar com esse estímulo, porque você vai ser pressionado. Então, se você não souber receber aquele estímulo, você provavelmente pode, né, acabar caindo numa tristeza ou numa ansiedade. Mas vamos voltar aqui. E é exatamente sobre isso, né? Sobre esse processo de como eu consigo me desenvolver em um ambiente que é tóxico, seja em um, seja no outro, né? Ou nos tipos variados de ambiente, e como você se mantém como um profissional de alto nível. A primeira coisa que você precisa fazer é isolar os pensamentos negativos, puramente negativos das pessoas. Isso é comum demais e eu tenho certeza que você vai se identificar com isso. Vamos supor que você se identifica, você fala, nossa, eu preciso melhorar um pouco a minha oratória, preciso melhorar a maneira como que eu falo com as pessoas.
E aí você comenta isso com algum colega de trabalho, você comenta isso com alguém, e essa pessoa, ela fala, ah não, larga de bobeira, isso aí não precisa, sua oratória já é muito boa, né? Para que fazer isso? Aí você pode olhar uma situação que é o seguinte, existe o fato, qual que é o fato? Você pode melhorar a sua oratória, é um fato, você pode ser o mais expert em oratória, mas você consegue achar coisas que você pode melhorar. E existe o que a gente chama de achismo, né? Você não precisa melhorar porque você já é bom. Só que isso é um achismo de uma pessoa que acabou de te falar uma coisa, porque ela acredita que o padrão que ela tem de oratória, o seu já é o suficiente. Porém, gente, isso aqui, presta atenção agora, presta atenção aqui agora. Ó. Isso aqui é a chave. Isso pode ser um egoísmo disfarçado. Muitas vezes essa pessoa, ela vê o problema nela. Ela vê que ela precisa melhorar a oratória. E ela não quer que você melhore para que isso te conforte de alguma maneira, para que ela não precise melhorar. Entende? Então, quando ela precisa gastar um tempo para poder fazer algo que ela precisa melhorar, às vezes vocês dois são ali, têm uma função semelhante, ou enfim, vão fazer algo que precisa ali para se desenvolver. Oratória você pode usar em qualquer situação, você pode usar em apresentações, você pode usar as estratégias da oratória para poder escrever um conteúdo, para poder escrever um texto, escrever um roteiro, enfim. Então, você pode usar a oratória para redigir um e-mail, você pode usar a oratória para várias coisas. Então, como ela, a pessoa que falou isso para você, ela não está disposta a fazer isso, ela automaticamente coloca essa limitação. E aí, o que acontece? Isso, se você estiver não atento, se você estiver desatento, você vai ouvir e vai falar, pô, minha oratória já é boa mesmo, acho que eu não preciso melhorar não. E aí você não busca melhorar. Ou seja, teoricamente, algo que você poderia melhorar, você vai ficando estagnado. E aqui, gente, eu não quero ser injusto também com a pessoa, né, que falou isso. Isso não é algo que ela delibera, não é algo que ela chega e faz na maldade. Pode ser? Pode ser. Mas normalmente não é. As pessoas elas não fazem isso em uma maldade pura. Para a pessoa fazer isso em uma maldade pura, ela já tem que ter um certo nível ali de consciência. Isso normalmente é inconsciente, tá? E aí ela deixa o inconsciente tomar as decisões por ela e acaba o inconsciente falando no lugar do consciente, do raciocínio, tá? Então, cuidado com isso, beleza? Ok, próximo. Você precisa desafiar as suas próprias metas. Quando você coloca uma meta muito fácil, ela vai te deixar ali numa certa... Eu vou falar zona de conforto, mas na realidade numa certa, ok, tô de boa, entendeu? Já atingi, posso relaxar, tá tudo certo. Só que não é bem assim. Porque quando você tem uma meta ousada e ao mesmo tempo atingível, então você não vai colocar uma coisa completamente absurda. Como que você faz isso? Você olha para os padrões que você tem, né? Se você colocar uma meta absurda, você provavelmente vai gerar uma frustração muito grande, porque suas expectativas elas não vão condizer com a realidade. Imagina, você setou uma meta que ela está predestinada a ser fracassada porque ela é muito grande. Tem gente que faz isso. Ah, quero aumentar meu faturamento em 100% em 6 meses. Cara, é possível, porém a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Ou seja, vamos ser um pouquinho mais pé no chão para entender o que a gente precisa fazer, certo? Então, nesse sentido, pessoal, num ambiente tóxico, quando você está em um ambiente de alta pressão para bater metas surreais, ou você está em um ambiente que não tem ninguém para desafiar suas metas, você tem duas ações. Quando a cobrança ela é alta, você vai precisar lidar com isso da melhor forma possível, certo? Você vai precisar entender que você está fazendo o seu melhor trabalho, você está fazendo da maneira mais bem feita, certo? E aí você vai estruturar essas coisas, tá? E quando ninguém te desafia, você vai ter que fazer isso por você, beleza? Então, vamos lá. Se você está num ambiente que te cobra muito, você vai começar a estabelecer alguns limites ali. Então, a pessoa chega lá e fala para você ali, ah, eu preciso que você feche 100 vendas essa semana. Você sabe que isso não dá para fazer, porque você teria que ter uma taxa de conversão de 100%. Você teria que ligar para 20 pessoas e falar e fechar com 20 pessoas.
por dia, digamos assim. Então, é muito difícil. Pode acontecer, mas é uma coisa completamente surreal. E aí, o que acontece? Você vai controlar isso. Você vai, de fato, olhar para a realidade. Você vai falar, não consigo, porque para eu fechar 20 contratos, eu preciso ligar para 200 pessoas, uma taxa de conversão aí de 10%. E aí, para eu ligar para 200 pessoas, eu consigo ligar efetivamente. E aí eu consigo fazer isso numa semana? Não tem condições. Entende? Na hora que você olha para a realidade. Só que aí o que você faz? Trabalha da melhor forma que você consegue, registrando as coisas que você tem que fazer. Beleza? Aí, pessoal, outra coisa. Você vai dimensionar essas metas e pensar que isso é impossível. Você vai fazer os seus registros. Porque quando você for cobrado, você já tem tudo registrado. Você tem lá as coisas que você fez, a execução que você tomou, as decisões que você tomou, a execução que você se dedicou, o tempo que você gastou ali para cada ligação. Às vezes você pode fazer esse controle, ou quantas ligações você fez. Porque qualquer argumentação contra a realidade se desfaz com muita facilidade. Ou seja, isso vai aumentar a sua confiança nas discussões em geral. Certo? Me conta aqui nos comentários qual foi a meta mais surreal que você já viu. A minha foi entregar um projeto de 6 meses em 3. Claramente não deu certo e a gente acabou pedindo para postergar mais 2 meses, ou seja, foram 5 meses num projeto de 6. E aí, é claro, eventualmente a gente se entregou ali um projeto interessante, um projeto bacana, apesar de que era um projeto de 6 meses. E agora, pessoal, além de você olhar para isso, olhar para esse processo, em que você vai ter os seus controles, você precisa fazer um negócio que eu gosto bastante, que chama planejar pequenas vitórias. Então, todos os dias, você vai colocar pequenas vitórias para que você possa celebrar quando elas forem conquistadas. Por exemplo, você tem um curso que você está fazendo e você quer fazer, você precisa organizar as aulas que você vai fazer desse curso. Se você assistiu uma aula, conseguiu organizar, celebre isso. Você precisa olhar para isso e falar assim, putz, consegui, completei. E você estabelece isso normalmente no dia anterior ou você estabelece isso num planejamento. Então, quando você conclui isso, você se sente bem. E assim, é interessante às vezes você definir, por exemplo, uns 5 itens para que você possa concluir. E aí você vai celebrar aquilo. Ah, como que eu celebro? Você vai se sentir grato mesmo. Você pode parar, fazer uma oração, ou parar e fazer uma pausa ali e se sentir grato. Nossa, concluí essa atividade. Ah, parece meio abstrato falar isso que eu tô falando, fazer isso que eu estou falando, mas a verdade é que se você fizer a coisa do merecimento, por exemplo, assisti uma aula, vou comprar um bombom. Assisti uma aula, posso tomar mais um café, sabe? Tipo, se você fizer essa questão do merecimento, você pode criar um hábito muito ruim, porque você vai querer só fazer as coisas se tiver necessariamente um benefício próprio para você. Isso a longo prazo não é interessante, tá? A recompensa sua principal é a sua recompensa final, que é quando você vai conseguir se livrar de um ambiente tóxico de uma vez por todas. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Finalmente, por último aqui eu preciso ser muito sincero com vocês, porque às vezes, quando a gente olha assim, se fala, putz, tem um jeito, mas não existe mágica. Eu sei, né, que a gente, por muitas vezes, está infeliz no trabalho, né, e isso traz para a gente, você é um guerreiro, uma guerreira ali de aguentar todo esse ambiente ruim sempre, realmente, e às vezes a gente enfraquece e é quando a gente costuma ceder, né? E se você precisar de ajuda para segurar essa fase difícil, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo o que você pode fazer para lidar com essa infelicidade no trabalho, como você consegue aumentar a sua satisfação e, consequentemente, sua produtividade também vai aumentar. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo. Beleza. A vida, pessoal, ela é desse jeito. Existem lugares bons, existem lugares ruins. Você, principalmente, pode se alegrar ainda mais, porque você é um profissional de alta performance. E dificilmente um profissional de alta performance, pessoa, né? Você, pessoa, fica sem trabalho, fica sem ter o que fazer. Porque vocês sabem que vocês podem mais.
Ou você se realoca no mercado ou acabam criando um próprio negócio. Ou melhor, vocês fazem as duas coisas ao mesmo tempo, porque aí você consegue até estruturar uma transição de carreira ganhando mais confiança, porque você tem ali o seu trabalho de alguma maneira que vai suportar a sua transição de carreira ali naquele período, tá? E isso você vai precisar planejar, você vai precisar estruturar. Você vai precisar saber que você está inserido naquele ambiente só por um determinado período de tempo. E que você, mais cedo ou mais tarde, vai ter que sair dali. Isso é um compromisso que você vai ter que fazer com você, tá bom? Não deixe sua vida ser engolida por esse tipo de situação. A brevidade da vida é algo que a gente não está muito acostumado a lidar, né? A gente não pensa muito sobre isso. Mas é importante você ter essa consciência para que depois você não olhe para trás e pense nas coisas que você poderia ter feito e acabou não fazendo. Se você ainda não me conhece, eu sou Gil Tolentino, terapeuta dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo eu falei um pouco sobre o que acontece quando você está em um ambiente tóxico e como isso te prejudica para manter a alta performance no trabalho. Eu citei também algumas situações e práticas que você pode adotar para se manter em alto nível mesmo nesses ambientes ruins. Você aprendeu também que não existe mágica e que uma mudança profunda é também necessária. Porque eu tenho certeza que você não quer ficar no ambiente tóxico para o resto da sua vida. Ou você muda de ambiente, ou você vai acabar sendo mudado por ele. Mudar o ambiente que você está inserido só é possível se as pessoas estiverem abertas a isso, o que normalmente não acontece. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou manda na caixinha de perguntas no meu Instagram, o link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre esgotamento mental e como viver uma vida mais produtiva, otimizando cada vez mais seu tempo, sem se preocupar com o esgotamento mental, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder mais nada. Nos vemos no próximo vídeo.